Você organizou, colocou o limite, separou os gastos, tudo funcionando. Aí chegou a fatura. Tinha um valor que você não tinha colocado lá. Mas eu não comprei nada diferente esse mês. Não comprou mesmo. Mas o que você comprou antes, lá no mês passado, está sendo cobrado agora. E com juros. E com acréscimo. No vídeo anterior dessa série, nós conversamos sobre a inflação. Como ela reduz a sua capacidade real de compra sem você perceber. Você ganha o mesmo valor, só que você compra bem menos. Hoje o assunto é diferente, mas está no mesmo território. Hoje nós vamos falar sobre juros. Não aqueles juros com conceito de economia, aquele que é falado na televisão, aqueles índices todos que você não entende nada. Mas antes de falar como é que os juros ele pressiona o seu sistema, você precisa entender o que eles são de verdade. Anota, juros são o preço do dinheiro. Imagina a cena, você está precisando de um dinheiro. E aí você resolve ir ao banco pedir um empréstimo. E aí, eles te fazem uma proposta. Você pode fazer um empréstimo consignado ao seu pagamento com uma taxa de juros X. Ou você pega e faz um empréstimo comum, sem estar consignado em lugar nenhum, com uma taxa de juros Y. O que o banco está fazendo? Ele está deixando de usar esse dinheiro que ele vai te emprestar e por isso ele vai te cobrar pelo tempo que você usar esse dinheiro. Porque o banco deixa de aplicar esse dinheiro em algum investimento para ele ganhar e aí ele faz conta, analisa o seu perfil e cobra de você como se fosse um aluguel por este tempo que você vai demorar para devolver o dinheiro para ele. É por isso que ele cobra. E o problema aqui no Brasil é que esse preço ele é muito alto. Por quê? Vou te explicar. Porque o risco de não receber de volta também é alto. E tem mais. Dependendo de como é o seu perfil, esses juros ele pode ser mais alto ou ele pode ser mais baixo. E aí tem outra coisa que eu preciso te contar, que você pode pensar que é a vantagem, mas na verdade é uma armadilha. Quanto mais fácil é o acesso ao crédito, menos garantia existe, menos certeza de que vai receber e mais caro fica essa operação. É por isso que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altíssimos. Eles não têm garantia, eles não têm uma avaliação detalhada do seu perfil, o dinheiro está disponível agora sem burocracia. É por isso que pode passar de 400% ao ano. Isso mesmo que você ouviu, 400% ao ano. Imagina a situação, você pega 100, aí você vai pagar 400%. Então, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. O 100 que você pegou virou 500. E não é punição, não é que o banco é malvadão. Isso é risco. Ele cobra de você o risco que ele vai passar. E quando você usa esse crédito, você está pagando este risco todo mês e dentro do seu sistema. Agora você precisa saber o que está por trás dessa história. Então, presta atenção. Quando a conta aperta, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar para o que gastou. Onde eu errei esse mês? É uma pergunta honesta, eu concordo com você, mas ela está olhando o lugar errado. O problema nunca está no gasto do mês. Está no gasto do mês passado que você paga neste mês. É do anterior, do anterior, do anterior. E cuidado, porque quando você vai lá na lojinha comprar aquela roupa que você quer ou aquele sapato, e eles falam assim pra você, é em X vezes sem juros. Cuidado, os juros já está embutido e você pensa que está pagando o preço da etiqueta. Se for sem juros de verdade, você pergunta quanto seria à vista. Qual seria o desconto à vista? Se tiver desconto à vista, significa que o sem juros parcelado tem juros sim. Agora eu vou te explicar como é que os juros funcionam. Você toma uma decisão uma vez e paga em várias vezes. É assim que ele funciona. Parcelou uma compra em 10 vezes? Essa compra vai estar na sua conta por 10 meses. Com juros embutidos. Atrasou a fatura do cartão de crédito, por exemplo, ou até
do cartão da loja que você parcelou aquela roupa ou aquele sapato, juros rotativo entra e ele não é pequeno. E aí você paga 2 vezes, juros sobre juros. Você tem um carnê que já virou hábito pagar? Nossa, me lembro quando eu comprei meu carro em 60 parcelas. Era isso o carnê. Nossa. Cada parcela carrega um percentual que foi calculado lá atrás, quando você assinou. E o problema não é o gasto isolado. É que o gasto de hoje chega comprometido com aquilo que você gastou lá atrás. Nossa, eu me lembro bem. Eu nem perguntei quanto que ia ser de juros aquele carro. Era meu sonho ter o carro. Carro zero, com cheirinho de novo. 60 parcelas. Meu Deus. Ainda bem que hoje eu não faço mais isso. E até aqui, parece que o problema é a dívida. E é. Mas existe um detalhe que quase ninguém para ver. A maioria das pessoas trata os juros como consequência. Errei, paguei caro, paciência. Agora eu aprendi. Mas juros não é consequência de um erro. Anota isso que eu vou te falar. Pagar juros é antecipação de futuro. Depois eu explico. Os juros são pesos que entram no seu sistema e reduz o espaço disponível para as decisões de hoje. Não é uma questão só de ter custado mais caro. É que esse valor que está sendo pago hoje não pode ser usado para mais nada. Juros, antecipação de futuro. É mesmo, né? O sonho de ter o carro zero antes do tempo. Eu antecipei o futuro em 60 meses. Meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Vozes da minha cabeça. Vamos imaginar uma cena agora. Imagina uma torneira aberta dentro de casa. Você continua enchendo o balde, mas parte da água continua escorrendo. É exatamente isso que os juros fazem com o espaço do seu orçamento. Você organiza, você coloca limite, tenta construir a sobra, como você já aprendeu aqui comigo, mas parte do que entra já sai para pagar o custo daquela decisão de antes. Você entende que não é falta de disciplina? Porque você está fazendo as coisas certas. Só que você não parou para analisar a questão da dívida que você faz sem perceber que ela tem juros. E quando percebe, não tem dimensão de quanto é esses juros. E aí o seu sistema fica como uma torneira aberta. Eu vou te contar 3 formas como os juros aparecem no seu orçamento e às vezes você não percebe. A primeira é o carnê ou o parcelamento no cartão de crédito. Presta bem atenção. Às vezes você faz uma compra, parcela em algumas vezes. A loja diz que é sem juros, mas use aquele truque que eu te falei. Se você fosse pagar à vista, quanto de desconto você teria? Se ele te der 5% de desconto, significa que aquele valor, sim, já tem juros, mas ele quer falar para você, enganar o seu cérebro, que você está pagando o preço como se fosse à vista. O juro já está embutido ali e você paga mais do que custou por alguns meses. Segundo, e a mais perigosa, é o rotativo do cartão de crédito. Essa é terrível, porque além de você pagar os juros que já está embutido lá no seu parcelamento, quando você atrasa ou quando você paga o mínimo, você paga mais juros por uma taxa mais alta em cima daquilo que você já devia. Então, você paga juros sobre juros. E a terceira, a mais invisível de todas, que é aquele crédito fácil que tem os juros embutido de uma maneira bem sutil. É o crédito pré-aprovado, é o empréstimo consignado, é o refinanciamento daquela dívida para diminuir a parcela e te aliviar nesse mês. Pois é, esses 3 são terríveis, porque geralmente eles pegam você no momento em que você está mais fragilizado financeiramente. E cada um desses tem o custo que vai entrar no seu sistema. Todo mês, por meses e até por anos. E não é julgamento sobre a sua decisão, o que eu estou falando aqui. É sobre você ter clareza do que está acontecendo e do que você está carregando. Quando você vê esses 3 caminhos juntos,
Você consegue enxergar por que às vezes o seu sistema não tem respiro, mesmo com o seu salário ali, entrando certinho no mesmo valor. Mas agora vem a pergunta que paralisa. Tá, mas e agora? Já tenho, já parcelei, já devo. O que eu faço? Essa pergunta paralisa porque a maioria das pessoas vai responder com uma certa urgência. E tá tudo de uma vez, para tudo, corta tudo. E aí trava, porque não tem como quitar tudo de uma vez. Não tem como cortar tudo também. E muitas vezes não tem nem sobra, porque até a sobra já foi consumida. A reserva de emergência, tudo. Caramba. Mas a pergunta que libera é a que eu vou te falar agora. Qual torneira eu consigo fechar primeiro? Você não precisa resolver tudo. Você precisa parar de abrir torneira nova e começar a fechar uma de cada vez. E isso é difícil, porque a vontade de gastar, a vontade de antecipar futuro é muito grande e tem muito de psicologia nisso, viu? Porque muitas vezes você nem precisa, faz o carnezinho, parcela, usa o limite do cartão, do cheque especial e não está precisando de nada disso. É apenas por um conforto, querer provar alguma coisa para alguém, sentir que está progredindo. Cuidado! O primeiro passo é você identificar qual compromisso com juros termina primeiro. Se bem que vai ter vídeo por aí que vai falar para renegociar a dívida que tem juro maior ou pagar a que tem juro maior primeiro. Mas como é que a pessoa vai pagar a que tem juros maior primeiro? Provavelmente vai ser a conta mais alta, de mais tempo. Não tem lógica. Aí ele vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Vozes da minha cabeça. Então você vai procurar o compromisso que tem juros que termina primeiro, certo? Aí você vai focar para terminar essa. Se você conseguir, veja, se você conseguir com alguma reserva ou alguma sobra, se houver, você tenta antecipar esses pagamentos e finalizar antes, se conseguir. Se não, mantém foco de terminar essa logo, mas não coloca mais nada no lugar. Porque aí esta sobra que vai existir quando você terminar de pagar essa vai te ajudar com as outras. Entenda, juros não se resolve no susto, se resolve com sequência. Inflação reduz o que você consegue fazer com o dinheiro que entra. Juros reduzem o espaço disponível dentro daquilo que já entrou. São pressões diferentes, mas as duas chegam juntas e as duas agem sem pedir permissão. E a diferença entre quem organiza e quem trava não é o quanto ganha, ou seja, o quanto faz de dinheiro, porque ninguém ganha nada. É a pessoa que aprendeu a ver essas duas pressões antes de sentir o soco. Quando você entende onde os juros estão dentro do seu sistema, você para de procurar o erro do mês e começa a fechar a torneira. E no próximo vídeo, se prepara, porque a gente vai falar do imposto invisível. Não no imposto da nota fiscal, porque aquele lá você enxerga se você olhar. Mas o imposto que está dentro das tarifas, das taxas, dos serviços, dos financiamentos, dos empréstimos, que você paga todo mês, sem saber exatamente o que está indo para lá. E antes de encerrar, tem uma coisa que eu quero que você saiba. Cada vídeo que você assiste aqui não é um conteúdo solto. Ele tem uma lógica. Ele é um módulo. Cada série é uma etapa de um curso completo de organização financeira. E você está fazendo isso de graça aqui no YouTube. E se você quiser material de apoio de qualquer episódio da série, é só escrever "eu quero" nos comentários. E a gente manda para você. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse material com outras pessoas. Este conteúdo tem apenas o caráter informativo e não oferece indicação de investimento. Se você quiser aprofundar este trabalho de maneira personalizada, o meu contato está aqui na descrição desse vídeo, que a gente aprende primeiro a organizar o dinheiro como um sistema para depois fazê-lo crescer. E para isso, eu espero você no próximo vídeo em que vamos falar de impostos invisíveis. Até lá!